Demolidor Renascido é um novo grande lançamento da Marvel no que diz respeito às séries de TV. A série ela é basicamente a grande continuação da série do Demolidor lá da Netflix, feita bem antes da Marvel começar a fazer séries por conta própria, quando ela ainda fazia ali em parceria com outros streamings, com outros canais de TV. E como você deve saber, lá naquela época surgiu essa série do Demolidor, junto com outras ali que faziam parte desse pequeno núcleo ali de personagens urbanos, Luke Cage, Punho de Ferro, Jessica Jones, Justiceiro, a série que reuniu todos eles, que era a série dos Defensores. E eles estão trazendo esses personagens de volta agora. E o começo desse retorno, digamos assim, é Demolidor Renascido, essa nova série que estreou essa semana. E para você que às vezes quer relembrar o que aconteceu nas últimas temporadas da série do Demolidor, antes de partir para essa nova, ou caso você não tenha visto e tá sem tempo para ver a série antiga, mas quer ver essa nova também, quer estar acompanhando, quer estar por dentro, esse vídeo aqui, essa série que eu estou iniciando agora foi feita para você, que é a Jornada Demolidor, onde eu vou estar aqui trazendo por completo aqui na íntegra a história das 3 temporadas de Demolidor da Netflix. E nessa primeira parte a gente vai falar da metade da primeira temporada da série. E antes de qualquer coisa, sempre bom pedir, deixa o seu like caso você ainda não deixou e se inscreve caso você ainda não for inscrito, beleza? Bem, eu sou o Guilherme Elias e esse é mais um vídeo do Universo Alternativo. Nessa história nós vamos estar acompanhando 3 personagens ali principais que vão mover essa grande narrativa. Esse é Matt Murdock, o grande protagonista da série, que é um cara que no passado, quando ele era uma criança, acabou perdendo a visão ao tentar salvar um idoso de um acidente ali. Nesse acidente ele acabou sendo atingido por produtos químicos que, além de o cegarem, também acabaram aprimorando outros dos seus sentidos. E hoje em dia ele vive uma vida dupla, onde ele é um advogado durante o dia e durante a noite ele sai por aí enfrentando o crime como um vigilante mascarado. Também temos Fog Nelson, que é o melhor amigo do Matt e também ali o seu parceiro de negócio, o seu sócio, já que ambos os dois têm uma firma de advocacia. E por último, desses 3 personagens, temos Karen Page, uma mulher que se tornou a principal suspeita de um assassinato após ser encontrada ensanguentada ao lado do corpo de um colega de trabalho. E nisso que a grande trama principal ali da história tem início, já que Matt e Fog se tornam os advogados de defesa da Karen. E após conversar um pouco ali com ela, Matt se vê totalmente convencido de que ela é inocente, já que graças aos seus sentidos aprimorados, ele tem uma audição muito precisa, onde ele consegue ouvir os batimentos cardíacos das outras pessoas. E com o tempo ele aprendeu a diferenciar os batimentos cardíacos de uma pessoa que está falando a verdade e de uma pessoa que está falando a mentira. E logo ele sabia que ela estava falando a verdade quando ela relatou que era inocente e que não tinha nada a ver com o assassinato do seu colega de trabalho. Mais tarde naquela noite, Karen ainda estava presa quando ela sofreu uma tentativa de assassinato por parte de um policial. Policial esse que foi coagido ali a fazer isso para que criasse a falsa imagem de que ela teria tirado a própria vida se enforcando. Mas ela conseguiu ali gritar o suficiente para que chamasse a atenção de outros guardas ali e que ela conseguisse se safar dessa situação. E graças a toda essa questão, que apesar de ser um grande problema, consegue conceder a Karen a sua liberdade, já que Matt e Fog usam desse problema para convencer a polícia a deixá-la em liberdade. Então, após tudo isso, já ali no seu escritório, Matt e Fog conversam com ela para saber mais sobre essa situação, para entender o que ela sabe sobre tudo isso e o que ela sabe do que poderia ter levado ela a sofrer uma tentativa de assassinato. Ela explica que acabou descobrindo arquivos que revelavam uma grande fraude financeira cometida pela empresa que ela trabalhava. E nisso que ela acabou contando tudo para um colega de trabalho, outras pessoas da empresa acabaram sabendo que ele sabia disso e mandaram que ele fosse assassinado. E também, consequentemente, levando, a tentativa de assassinato da Karen. Então, com tudo isso em mente, o Matt convence a Karen a passar a noite com ele no seu apartamento para sua segurança, aparentemente. Porém, no meio da noite, Karen foge para ir até o seu apartamento atrás de um pendrive, onde tem vários arquivos que revelam essas fraudes da empresa dela. Mas como é de praxe, como era óbvio que isso ia acontecer, as coisas acabam dando errado e ela é atacada por um homem misterioso que quer pegar o pendrive e também, é claro, tirar a vida dela. Mas ela acaba sendo salva pelo Matt, que aparece ali vestido como um vigilante, sem, é claro, ela saber que aquele era o Matt, e salva ela de toda essa situação. E depois disso ele ainda leva aquele pendrive para um jornal ali de Nova York, revelando ali publicamente
todo esse caso dessa fraude cometida por essa empresa que a Karen trabalhava. Dessa maneira, a Karen Page ela se vê livre de toda essa situação, livre das acusações, porém ela ainda está sem trabalho. Então que ela começa ali como uma forma de agradecimento aos dois advogados a trabalhar para eles como secretária. Por enquanto ela até trabalha de graça ali só porque ela quer agradecer mesmo. E tipo assim, eu entendo que é uma forma de agradecimento, mas na situação dela, ficar sem dinheiro eu acho que é meio complicado. Então ela podia pelo menos pedir um saláriozinho ali pra eles e tal, mesmo que eles sejam uma firma mais pequena. É uma situação, tipo assim, eu entendo que ela quer agradecer, mas é meio burrice da parte dela. Bem, seguindo a história, nós acabamos descobrindo ali em alguns flashbacks um pouco mais sobre o passado de Matt. E nisso que ficamos sabendo que o pai dele era um boxeador. Só que ele era daquele tipo de boxeador que se metia com uma galera meio barra pesada e ficava fazendo uns acordos ali em troca de dinheiro. Tipo, sei lá, perder uma luta em troca de tantos dólares e tudo mais. Então ele sempre fazia muito isso, tanto que ele era um grande perdedor ali do boxe. Ele perdia muito de propósito para que ele ganhasse dinheiro ali para poder sustentar ele e o filho dele, que era o Matt. Só que um dia ele decide que não quer fazer isso, pelo menos por uma noite, pelo menos em uma luta. Ele quer vencer a luta, ele quer derrotar o seu inimigo e permitir que o Matt ou as pessoas aplaudindo ele, aplaudindo o seu pai, chamando o nome do seu pai. Só que é aquilo, né? Ele mexeu com as pessoas erradas e as coisas não poderiam dar mais errado. Isso, né? Você já sabe no que deu. Agora, voltando no presente, vemos Matt ali enfrentando a máfia russa, já que ele acabou descobrindo que um garoto foi sequestrado por esses mafiosos. Porém, todavia, entretanto, as coisas dão errado mais uma vez e Matt acaba totalmente espancado pelos mafiosos. E acaba ali desmaiado dentro de uma caçamba de lixo no meio de um beco. Até que ele é encontrado por uma enfermeira chamada Claire Temple, que ali ajuda ele, levando ele até o seu apartamento para que ele receba alguns cuidados médicos. E ela também ali acaba descobrindo quem ele é, tirando a máscara dele, descobrindo a identidade do Matt. Pouco após isso, com o Matt já um pouco tratado, um policial acaba batendo na porta da Claire à procura do vigilante mascarado. Só que esse cara não é um policial de verdade. Na verdade, ele é um membro da máfia disfarçado como policial para tentar encontrar ali o Matt. E a Claire ali, é óbvio, para ajudar o nosso protagonista, acaba mentindo dizendo que não sabe de nada. Mas o Matt acaba escutando ali com sua audição aprimorada que enquanto o policial ia embora, ele começa a fazer uma ligação para chamar outros membros da máfia para irem até lá para interrogar melhor a Claire. E nisso que o vigilante decide impedir esse cara. Mas você pensa, talvez ele vai enfrentar ele, vai sair na porrada com o cara e tudo mais. Só que ele não faz isso. Enquanto o cara tá descendo as escadas, o Matt simplesmente pega um extintor e larga na cabeça do maluco. Aí você pensa comigo, não, esse cara tem morrido. Não, mas não morreu. De alguma forma esse cara vai levar um baita de um extintor pesado pra caramba na cabeça, ele continua vivo. É aquilo, roteiro, né? Só roteiro mesmo pra esse cara continuar vivo desse jeito. E bem, agora que esse cara é desacordado, Matt o leva até o terraço do prédio da onde a Claire mora e o amarra ali pra ser interrogado. E depois de alguns perrengues ali e de muita tortura, digamos assim, ele consegue tirar do cara alguma informação. Ele acaba descobrindo que a máfia levou o garoto sequestrado para um restaurante ali em específico. Então daí que mesmo machucado, o Matt parte direto para esse restaurante para salvar essa criança. E lá no restaurante, que Matt enfrenta toda a máfia. Machucado, mesmo passando um mau perrengue, ele enfrenta todos eles para salvar o garoto. Naquela que é provavelmente uma das melhores, se pá até a melhor cena do Demolidor em live action dessa série toda. Isso tudo, um caso surge para Matt Fogg. Dessa vez a defesa de um criminoso chamado John Healy, que foi acusado do assassinato de um mafioso dentro de um boliche. E por que o Matt e o Fogg estão defendendo esse cara? É que ele aparentemente eles tinham uma política de defender apenas os inocentes e não ficar defendendo o criminoso. Então, basicamente porque o Matt quer descobrir mais informações desse cara, já que ele tem alguma conexão com todo esse caso da empresa que a Karen trabalhava e também com os mafiosos russos que o Matt tem enfrentado. Por isso o Matt convence o Fogg a eles se tornarem advogados de defesa desse cara. Então quando chegamos ali no momento do julgamento do criminoso, o Matt acaba percebendo ali que tem membros do júri sendo coagidos
a levarem o julgamento a uma decisão que deixe esse cara em liberdade. E é nisso que acaba dando, já que o criminoso, o John Healey, acaba sendo liberto, mesmo sendo claramente óbvio que foi ele que matou aquelas pessoas. E mais à noite, vendo que, como advogado, não deu certo de conseguir mais informações, Matt decide conseguir essas informações como vigilante, indo atrás do John Healey, que agora está em liberdade. Ele acaba ali atacando ele e interrogando ele para tirar alguma informação, até que ele consegue tirar dele um nome, Wilson Fisk, que é o grande chefe dessa máfia toda, dessas máfias, na verdade, de todos esses criminosos. O homem conhecido como o rei do crime. Inclusive, essa é uma regra muito grande ali entre o pessoal do Fisk, de que o nome dele não pode ser revelado para pessoas de fora dessa organização. O que deixa o John Healey tão abalado, mas tão amedrontado também, que ele simplesmente se mata na frente do Matt para não precisar lidar com o Wilson Fisk, que é uma cena bizarramente maluca e assustadora até. E em paralelo a isso, conhecemos o próprio Wilson Fisk, somos apresentados a esse personagem que está ali numa situação fora do mundo do crime ali. Ele está numa exposição de arte, vendo algumas artes ali, aparentemente para comprar alguma delas, e onde ele acaba conhecendo uma personagem que vai ser muito importante daqui para frente. Uma personagem que vai ser muito importante para a vida do próprio Wilson Fisk. Vanessa Mariana. Seguindo, após isso tudo, os russos continuam ali no percalço do vigilante, no percalço de Matt. E eles acabam chegando até a Claire Temple. E eles sequestram ela para tentar tirar alguma informação ou para tentar atrair o Demolidor até ela. Eles até conseguem, realmente o Matt vai atrás deles, mas só que eles não têm êxito nenhum em derrotar o Matt. O Matt simplesmente acaba com a raça de todos os mafiosos que estavam ali. E acaba também, né, libertando a Claire. Isso que um dos líderes ali da máfia russa, o Anatoly, decide ir atrás de Wilson Fisk para ter alguma ajuda. Ajuda essa que foi até oferecida anteriormente pelo pessoal do Fisk, mas o Anatoly e os russos acabaram recusando. O grande problema é que esse cara escolheu o pior momento possível para ir falar com o Fisk, para ir aceitar essa proposta. Já que o Anatoly simplesmente invade um restaurante onde o Wilson e a Vanessa estavam tendo um encontro, atrapalhando completamente o momento dos dois e deixando o Wilson completamente furioso. Então, mais tarde ali, Wilson chama o Anatoly para ter uma nova conversa, para ter uma nova reunião. Só que na verdade não ia ter conversa nenhuma, não ia ter reunião nenhuma. O Wilson vai lá simplesmente só para matar o Anatoly da maneira mais violenta possível e acabar com a raça dele. Mesmo que sem se importar com que consequências isso poderia trazer, com que problemas isso poderia trazer com a máfia russa. Isso que o pessoal do Fisk tenta ali uma maneira de resolver a situação, de melhorar a situação para o lado deles. Então eles colocam junto do corpo ali do Anatoly uma máscara preta para que o pessoal da máfia russa, quando encontrasse o corpo do Anatoly, pensasse que o responsável fosse o vigilante e não o Wilson Fisk. Paralelo a isso tudo, vemos Matt ali durante o dia indo até uma delegacia para ver se conseguia mais informações sobre algumas questões. Mas ali com sua audição aprimorada, ele acaba escutando um interrogatório ali na delegacia, onde ele ouve dois policiais tentando tirar informações de um dos membros da máfia russa. Porém, quando o mafioso acaba dando com a língua dos dentes e menciona o nome do Wilson Fisk, esses dois policiais atiram contra ele e o matam dentro da própria delegacia, revelando que esses dois na verdade estão dentro ali da folha de pagamento do Wilson Fisk. E acaba também ali que o Matt não consegue fazer nada porque ele não consegue ter tempo de reação suficiente para impedir esse assassinato. Mais tarde ali, a máfia russa acabou descobrindo o envolvimento do Wilson Fisk com o assassinato do Anatoly. E ali, furiosos, eles decidem ir para a guerra contra o Fisk e o seu pessoal. Mas o rei do crime foi mais adiantado, e é daí que ele manda várias bombas para várias bases e esconderijos dos membros da máfia russa ao redor de Nova York, causando múltiplas explosões e deixando vários lugares de Nova York em chamas, num completo caos. E enquanto isso ali, Fisk observa ao longe toda a situação, junto da própria Vanessa, que ele estava aos poucos incluindo nesse mundo, enquanto ele diz para ela que toda essa situação, todo esse caos, na verdade tinha um motivo maior, um motivo bom. Eles estavam tentando melhorar aquela cidade, salvar Nova York. Mas o problema é que às vezes era necessário usar da violência e do caos para que esse bem fosse atingido. Isso é claro nas palavras do próprio Fisk e da sua mente totalmente corrompida. E bem galera, é isso, chegamos aqui na metadezinha da primeira temporada e eu vou continuar essa história já no próximo vídeo. Quem sabe no próximo vídeo a gente pega até um pouco ali da segunda temporada talvez e consegue mais coisa. Mas, por enquanto, é isso. Essa foi a primeira parte
da jornada Demolidor. Espero que você tenha gostado do resumo, espero que você acompanhe o resto da série e se você quiser acompanhar é aquilo. Se inscreve no canal e também ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo que vier em breve, seja dessa série, seja de outras séries ou de outros conteúdos. Eu também faço reviews, trago curiosidades, minhas opiniões sobre várias coisas aqui da cultura pop. Então é isso, não esquece de se inscrever e ativar a notificação, beleza? E também, é claro, deixe seu like e compartilhe o vídeo com alguém que curte esse tipo de conteúdo. E bem, é isso, eu me despeço de vocês e até o próximo vídeo.